Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Awad, sou seu professor online neste mesmo canal. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um bocado sobre gestão financeira, especificadamente sobre o planeamento financeiro. E antes de avançarmos com a nossa videoaula, eu gostava de o convidar, subscreva-se ao nosso canal. Nós temos videoaula nova todas as semanas. Então, se gostaria de ser reportado em primeira mão após a divulgação de uma aula nova, agradecíamos que se subscrevesse ao nosso canal. E se porventura gostar da nossa aula e a aula lhe for útil, queremos também pedir que partilhe a aula ou o link do canal com um colega, com um amigo, de tal modo que assim consiga contribuir para o crescimento do nosso canal, certo? Obrigado. Então, indo diretamente àquilo que efetivamente nos diz respeito, não é? Que é o nosso exercício. Nós temos aqui um exercício relacionado com planeamento financeiro. E nós podemos começar por dizer que existem 4 métodos aplicados a nível organizacional no que diz respeito à aplicação do planeamento financeiro. O primeiro método é o método percentual das vendas. O segundo método é o método matemático. O terceiro método é o método de regressão, que pode ser simples e múltipla. E por fim temos o quarto método, que é o método do ponto crítico, não é? Mas a questão de partida que se levanta agora é a seguinte: nós precisamos de entender que existem 3 tipos de planeamento que, de certa forma, são aplicados a nível organizacional. O primeiro é o planeamento estratégico, que é definido a nível de topo da organização. O segundo é o planeamento tático, que é, de certa forma, onde são encarregues de responsabilidade as funções da organização. No caso, me refiro à função contabilística, financeira, administrativa, comercial, de vendas, aprovisionamento, etc. E depois temos o planeamento operacional, não é? No planeamento operacional, o que acontece é que são atribuídas funções específicas aos colaboradores em cada uma das funções da organização, certo? Vamos lá perceber o seguinte: quando nós falamos de planear, em que consiste efetivamente o plano? O plano ele consiste em a empresa conseguir definir o rumo da organização, ou seja, o que ela pretende atingir em específico. E isso está muito orientado àquilo que é a missão e são também os objetivos da empresa. E a questão que se levanta é: o que é que essa empresa precisará de fazer para atingir tais objetivos? Aí vamos associar a componente estratégica. Estratégica por quê? Porque a empresa precisa adotar estratégias específicas para o alcance de determinados resultados no exercício econômico. Este desbroçar de informação é que nos faz entender efetivamente o que é um planeamento financeiro, certo? Agora vamos ao nosso exercício. O nosso exercício diz o seguinte: consideremos as seguintes demonstrações financeiras da empresa SEC referentes ao exercício econômico de 2013. E já frisam que os resultados estão em milhares de dólares. Temos aqui o nosso mapa de demonstração de resultados. Temos aqui abaixo o nosso balanço e de seguida temos aqui as nossas informações adicionais, não é? Conforme eu tenho dito e feito sempre,
na descrição do nosso vídeo eu vou partilhar um endereço eletrônico por meio do qual você poderá acessar, baixar, ter acesso ao exercício para um fácil acompanhamento, certo? Por uma questão de gestão de tempo, o que eu fiz também foi, passei para a nossa primeira página em Excel, a estrutura do nosso mapa de demonstração de resultados, bem como do nosso balanço, que consta do nosso exercício, não é? Conforme podemos aqui ver. A única diferença é que, com relação ao nosso balanço, eu coloquei-lo numa perspectiva, eu coloquei-lo sob a forma vertical, certo? Enquanto que quando nós olhamos para o nosso balanço aqui no nosso exercício, o nosso balanço está numa disposição horizontal, certo? Agora, para quem tem domínio, quem sabe fazer um balanço, é fácil perceber que este balanço está com algumas rúbricas, como é que podemos dizer, separadas uma da outra, não é? Conseguimos perceber que o nosso balanço começa por ativos tangíveis líquidos e temos a rúbrica caixa, da conta caixa, depois das contas a receber. E se nós formos a olhar para aquela que é a estrutura, não é, do nosso plano geral de contas, nós sabemos que não é deste jeito que se estrutura um balanço. Pese embora esteja assim apresentado, e não quer dizer que está errado, não está, simplesmente colocou-se uma disposição de contas assim, aleatória. Daí que nós nem temos número das contas, conforme podemos ver. E para facilitar, o que eu fiz foi o seguinte. Nesta nossa página, eu organizei as contas do nosso balanço para facilitar a si que está a ver esse vídeo e quer entender como efetivamente é que nós fazemos um planeamento financeiro. Mantive a disposição do nosso mapa de demonstração de resultados e trouxe aqui um balanço já organizado do ponto de vista de rúbricas, certo? Então vamos partir por aqui, já pressuponho eu que você já tenha baixado o exercício. Vamos perceber uma coisa muito importante, se bem que todas as coisas aqui são muito importantes. Vamos para as nossas informações adicionais. O que o exercício diz na nossa primeira informação? O exercício diz assim: as vendas da SEC estão se desenvolvendo em torno de $500 mil ao ano, que é a sua capacidade limite. Primeiro pressuposto em função desta informação é o seguinte, é que se o exercício não nos apresentar uma posição contrária, nós temos que partir do princípio que esta empresa está a operar na sua capacidade máxima, certo? Segundo ponto, diz assim, as suas existências e as disponibilidades estão na relação direta das vendas de $500 mil. Conforme eu havia dito, existem 4 métodos específicos que nós podemos usar para aplicar o planeamento financeiro. Porém, nesta nossa aula, nós faremos a aplicação do método percentual das vendas. E esta informação já é clara com relação a isso. Ela frisa, dizendo que as suas existências e disponibilidades estão na relação direta com as vendas de $500 mil, que por sua vez conseguimos perceber que são as vendas líquidas relativas ao exercício econômico de 2013. Terceira informação adicional diz o seguinte: se as vendas aumentarem em 2014, está a fazer-se aqui o quê? Está-se a fazer uma previsão. Eles dizem que se as vendas aumentarem em 2014, a questão é aumentarem com relação ao quê? Aumentarem com relação ao exercício econômico de 2013, SEC, que é a empresa, precisará de aumentar todo o seu ativo na mesma proporção.
À medida que formos resolvendo o exercício, iremos entender profundamente o que é que esta informação quer dizer. Mas, a princípio, eu posso avançar dizendo que quando nós estivermos a fazer a nossa primeira aproximação, tendo em conta a previsão ou, tendo em conta a projeção de vendas que é feita com relação ao ano de 2014, nós vamos constatar que na primeira aproximação todas as nossas rúbricas do ativo irão aumentar exponencialmente com relação às vendas, certo? Mas na prática, nós iremos perceber como é que nós aplicamos isso e é muito fácil. Na quarta informação adicional diz o seguinte: espera-se que a taxa de imposto se mantenha em 40%, não é? Se mantém em 40% por quê? Porque essa mesma taxa já era aplicada no exercício econômico do ano de 2013, conforme nós podemos ver aqui, imposto 40%, certo? De seguida, vamos tentar encontrar aqui o pedido do problema. O exercício diz assim: se as vendas da SEC aumentarem para quanto? Para 750 mil, não é? Em 2014, se as vendas da SEC aumentarem para 750 mil em 2014, percebam que aumentarão 750 mil em 2014, não é? Mas vamos lá ver qual era o volume líquido das vendas em 2013. Era de 500 mil, certo? Então, se nós temos 500 mil em 2013 e pressupõe-se que haverá um aumento para 750 mil em 2014, nós facilmente conseguimos identificar o que no meio disso. Conseguimos perceber que a taxa de aumento das vendas é de 50%, certo? Mas vamos em partes. Qual será a performance dos instrumentos financeiros da companhia? E qual será o montante do financiamento externo requerido para a empresa? Vamos partir daqui. É assim, se eu faço uma projeção, eu parto do princípio que para poder realizar, vou precisar de recorrer a um financiamento externo. O exercício questiona qual será a performance, qual será o desempenho desses instrumentos financeiros que eu irei requerer junto de instituições bancárias é uma delas, para fazer face, ou seja, para cobrir esta minha necessidade de financiamento externo. Qual será o desempenho destes instrumentos financeiros? Quando falo de instrumentos financeiros, falo da modalidade que nós iremos optar para podermos nos financiar e, de certa forma, colocarmos em prática, não é, aquilo que nós pretendemos durante o exercício econômico do ano de 2014. Use os dois métodos para o cálculo das necessidades de financiamento externo. Quando falam para nós usarmos os dois métodos para o cálculo das necessidades de financiamento externo, fazem menção ao método percentual das vendas e fazem menção também ao método matemático, não é? Porém, neste nosso exercício, nós faremos a aplicação do método percentual das vendas. Entendidos até aqui? Cool. Então vamos àquilo que nos interessa. O exercício não foi muito específico com relação à taxa do aumento, não é? Então, numa primeira fase, nós vamos calcular aqui a taxa do aumento. Queremos saber efetivamente qual é a taxa do aumento das vendas do ano de 2013 para o ano de 2014. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos dividir 750 por 500, certo? Se nós formos a dividir 750 por 500, quanto é que nós iremos obter aqui? Iremos obter 1,5. O que quer dizer que a taxa do aumento, não é, das nossas vendas corresponde a 50%, certo? De seguida, o que nós vamos fazer? Vamos para aqui, não é? Vamos para aqui e vamos dizer
a projeção tem em conta um aumento das vendas em 50%, não é? Certo. Awad, qual é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo consistirá em fazermos uma projeção, que nós vamos chamar de primeira aproximação, tendo em conta essa taxa do aumento que se perspectiva para um aumento das vendas no ano de 2014. Então, nós vamos ter aqui a nossa primeira aproximação relativamente ao ano de 2014. Awad, o que nós fazemos na nossa primeira aproximação? Primeiro ponto, nós vamos entender que nós faremos uma aproximação, não é? No nosso mapa de demonstração de resultado, faremos uma primeira aproximação no nosso mapa de demonstração de resultados, bem como no nosso balanço, não é? Então, vamos lá tentar explicar o que é essa questão de aproximação. É assim, se eu estou a pressupor que do ano de 2013 para o ano de 2014 haverá um aumento exponencial nas vendas em 50%, isso de certa forma fará com que as rúbricas das minhas contas relativamente ao ano anterior também mudem. Todas? Não. Não por quê? Porque nem todas as rúbricas do meu balanço, bem como do meu mapa de demonstração de resultados, têm relação direta com as minhas vendas. Então, nós vamos fazer uma primeira aproximação tendo em conta esta projeção. Então, como é que isto vai ficar, Awad? Muito simples. Nós já havíamos calculado, certo? Já havíamos calculado, conforme podemos ver aqui, neste nosso Word, com nossos cálculos auxiliares, nós já havíamos dito que a taxa de aumento do ano de 2013 para o ano de 2014 com relação às vendas é de 50%, certo? O que nós vamos fazer aqui agora é muito simples. Nós vamos fazer aquilo que o exercício, de certa forma, já nos orienta a fazer, tendo em conta que o nosso método é percentual das vendas. Nós vamos pegar nas rúbricas do nosso mapa de demonstração de resultado e do nosso ativo e iremos ver o seguinte: qual dessas rúbricas tem relação direta com as vendas? Se tiver uma relação direta com as vendas, nós vamos fazendo menção, e se não tiver, também vamos proceder do mesmo jeito, certo? Vamos partir por aqui. Vejam só, em 2013, nós tínhamos vendas líquidas de 500 e de seguida tínhamos um custo das vendas de 400. Logo conseguimos perceber que a margem bruta aqui é de 100, certo? Agora, na nossa primeira projeção com relação ao ano de 2014, como é que nós vamos fazer? Vamos colocar assim, igual, teremos aqui 500 vezes, qual é o valor da nossa taxa de aumento? 50%. Vamos colocar aqui 1,5. Vamos ficar com 750 mil, que de certa forma é o que o exercício nos diz aqui. Se as vendas da SEC aumentarem para 750 mil em 2014, é o que de certa forma nós conseguimos ver aqui. 750 mil em 2014. Isso já dá-nos a entender que o quê? Que a nossa taxa de aumento que nós calculamos aqui ao lado está correta, certo? E este é o procedimento que nós usamos se porventura o exercício não for específico com relação à taxa de aumento. É entendido? Certo. Agora vamos pensar o seguinte. Estamos a fazer um exercício que consiste em encontrar rúbricas que têm relação direta com as vendas, tendo em conta o método que nós estamos a aplicar, que é o método percentual das vendas. A questão que eu faço é a seguinte: o nosso custo das vendas tem ou não relação direta com as vendas? Tem. A resposta é essa. Awad, como assim o nosso custo das vendas tem relação direta com as vendas? Tem sim. Porque se nós pretendemos vender, queremos vender o quê? Queremos vender aquilo que nós produzimos.
E para nós produzir, incorremos o quê? Incorremos o custos. E o que nós sabemos? Nós sabemos que o nosso lucro, como é que ele é alcançado? Proveitos menos custos. Assim sendo, custo das vendas tem relação direta com as vendas. Logo, o que nós vamos fazer? Vamos dizer que 400 vezes 1,5. Vamos ficar aqui com 600. Depois vamos calcular a margem bruta. Como é que nós calculamos a margem bruta? Vendas líquidas menos custo das vendas. Ficamos aqui com 150. De seguida nós temos o quê? Temos os nossos custos não industriais, que no caso são os nossos custos de administração e de venda. Awad, estes custos que têm ou não relação direta com as vendas? Tem sim relação diretas com as vendas. Como assim ter relação diretas com as vendas? Vejamos o seguinte, nós não produzimos para armazenar, produzimos para vender. E no ato da venda nós incorremos alguns custos não industriais, como custos administrativos, durante o processamento ali pode ser das faturas com uso de impressora, papel A4, etc. Só que para além disso também incorremos a gastos ou custos de venda ou de distribuição, que no caso um deles pode ser o custo que nós pagamos aos nossos trabalhadores no ato da distribuição da nossa mercadoria. Ou seja, são custos que têm relação direta com aquilo que nós vendemos. Logo, os gastos de administração e venda, que correspondem a custos não industriais, têm sim relação direta com as vendas líquidas. Logo, vamos sobre este custo do nosso ano anterior imputar no ano de 2014, na primeira aproximação, também a taxa de 50%. Logo, vamos ficar com 52 vezes 1,5. Certo? Logo, podemos calcular o nosso resultado antes do juro e imposto, que é 150 menos 78. Ficamos aqui com 72. De seguida, nós temos o quê? Temos custos financeiros de financiamento. Especificadamente, juros. Awad, os nossos juros têm relação direta com as vendas líquidas? Vamos pensar juntos. Será que tem? Não. Não tem. Por quê? Porque os juros, eles não dependem das nossas vendas. Os juros dependem do financiamento que a empresa irá incorrer junto de instituições bancárias. Eu tenho um juro, tenho um compromisso a pagar, acrescido de juros, que deriva de quê? Do empréstimo que eu concebi junto ao banco. Certo? Então, esse juro não tem relação com aquilo que eu vou vender. Não. Tem relação com o empréstimo que eu obtive, com o financiamento que eu obtive. Neste caso. Assim sendo, porque o nosso custo financeiro de financiamento, que são juros, não tem relação direta com as nossas vendas, nós não iremos imputar sobre ele, não é? O quê? A taxa de aumento de 50%. Por quê? Porque esta taxa nós só estamos a imputar sobre as rúbricas que aumentam exponencialmente com o aumento das vendas, certo? Assim sendo, vamos ficar aqui com 8, que é o mesmo custo monetário de juros que nós temos no exercício econômico de 2013. De seguida, podemos calcular o RAI, que é resultado antes de juros e impostos. Vamos ficar com 72 menos 8. 72 menos 8, ficamos com 64. Vejamos o seguinte, agora nós vamos colocar o valor do imposto. Awad, nesta primeira aproximação, com relação ao valor do imposto, nós podemos ou não deduzir o imposto? Podemos. Podemos por quê? Porque nós sabemos que não podemos obter o nosso lucro líquido se não soubermos qual é o nosso valor do imposto. Assim sendo, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui igual 64 vezes a nossa taxa de imposto, que é de 40%. Vamos ficar aqui com 25,6. Podemos arredondar este valor a 26
Para trabalhar com números inteiros é muito mais fácil, temos esta opção, essa prerrogativa, e é o vosso critério, não é? Eu vou usando os valores nessa disposição para não atrapalhar e para que possamos compreender facilmente, certo? Agora vamos calcular lucro líquido. Como é que nós calculamos o nosso lucro líquido? É muito simples. Para nós podermos calcular o nosso lucro líquido, nós sabemos que o lucro líquido resulta da fórmula resultado antes do imposto menos o próprio imposto. Assim sendo, vamos ficar com o lucro líquido de 38,4, certo? De seguida, vamos para o nosso dividendo. O exercício diz-nos que, com relação ao nosso dividendo, não é? Com relação ao nosso dividendo, o que acontece é que, vejamos o seguinte, os nossos dividendos têm relação direta com as vendas líquidas? Não, não tem. E por não ter, o que nós vamos fazer? Vamos manter aqui 8, certo? Vamos manter aqui 8. De seguida, o que nós podemos fazer? Muito simples, vamos calcular o nosso lucro a reter. E como é que nós calculamos o nosso lucro a reter? É lucro líquido menos o valor de dividendos. Então, lucro a reter é de 30,4, certo? De seguida, vamos à nossa primeira aproximação no balanço. Vejam a seguinte informação. O exercício diz assim: se as vendas aumentarem em 2014, SEC, que é a empresa, precisará de aumentar todo o seu ativo na mesma proporção. Ou seja, todas as rúbricas do ativo têm uma relação exponencial com o aumento das vendas. Ou seja, aumentam exponencialmente com relação ao aumento das vendas. Assim sendo, o que nós vamos fazer? Vamos fazer 10 vezes 1,5. Vamos ficar aqui com 15. Vamos fazer o mesmo para contas a receber vezes 1,5. Vamos fazer o mesmo com inventários vezes 1,5. Vamos fazer o mesmo com ativos circulantes vezes 1,5, que são 50%. Vamos fazer o mesmo com ativo fixo líquido, 150 vezes 1,5. Todas as contas do ativo aumentam exponencialmente com relação ao aumento das vendas. Aqui é 345 vezes 1,5. Certo. De seguida, vamos para onde? Vamos para as contas do passivo. A questão que eu faço é a seguinte. Quando nós falamos de contas a pagar, falamos do compromisso que a empresa tem com seus fornecedores. A questão que eu levanto é a seguinte. Contas a pagar tem ou não relação direta com as vendas líquidas? Tem, sim, relação direta com as vendas líquidas. Assim sendo, nós vamos ter aqui 40 vezes 1,5. Vamos ficar aqui com 60. Letras a pagar tem ou não relação direta com as vendas líquidas? Não tem. Porque quando nós falamos de letras a pagar, falamos nada mais, nada menos do que o empréstimo de curto prazo, certo? Então vamos ficar aqui com 10. Não tem relação com as vendas líquidas. E as antecipações passivas? Quando nós falamos de antecipações passivas, falamos nada mais, nada menos do que de credores diversos. E credores diversos têm sim relação com aquilo que nós vamos vender. Ou seja, antecipações passivas aumentam sim exponencialmente com relação ao volume das vendas, não é? Seguido, o que nós podemos fazer? Vamos calcular o passivo corrente ou circulante nesta primeira aproximação. Vai ser 60 mais 10 mais 37,5.
Vamos ficar aqui com 107,5, certo? Depois temos títulos hipotecários. Os títulos hipotecários aqui consubstanciam-se como empréstimos de longo prazo. A questão é, eles aumentam ou não exponencialmente com relação ao aumento das vendas? Não aumentam. Assim sendo, vamos manter aqui 72. Ações ordinárias ou capital social aumentam ou não exponencialmente com o aumento das vendas? Não aumentam. Vamos ficar aqui com 150. Vamos lá. Vamos ficar aqui com 150. Lucros retidos. Como é que nós calculamos o valor de lucros retidos? Tem uma formulinha básica que nós vamos precisar de implementar, e esta formulinha consiste no seguinte. Nós vamos ter aqui o seguinte: lucro retido, não é? Ele é igual. Estamos a falar de lucro retido relativo à primeira aproximação, não é? Lucro retido relativo a, vamos lá, estamos a falar de lucro retido relativo à primeira aproximação no ano de 2014. Como é que nós calculamos o nosso lucro retido? É muito simples. Vamos ter aqui resultados a reter do ano base, não é? Mais resultados a reter do ano seguinte. Assim sendo, o que nós podemos dizer é o seguinte. Vejamos uma coisa muito interessante. Quanto é que nós temos de resultados a reter do ano base? Podemos encontrar este valor aqui no nosso exercício, não é? Quanto é que nós temos de resultado a reter do ano base, que é o ano de 2013? Temos 48, não é? Então, nós vamos ficar aqui com 48 mais o resultado a reter do ano seguinte, não é? Que no caso corresponde ao lucro a reter da primeira aproximação no nosso mapa de demonstração de resultados, que no caso, conforme nós podemos ver, é de 30,4. Então vamos ficar aqui com 30,4. Assim sendo, o que nós podemos dizer é o seguinte, é que o nosso lucro a reter, não é? O nosso lucro a reter será igual a 78,4, certo? É deste jeito que nós calculamos o lucro a reter. Vamos aqui para o nosso exercício e vamos colocar aqui 78,4, certo? Deste modo, o que é que nós podemos fazer? Já podemos calcular o nosso passivo total. O nosso passivo total, ele será igual, não é? O nosso passivo total, ele será igual ao quê? Será igual a, vamos lá, 107,5, que é de passivo corrente, mais 72, mais 150, mais 78,4. Quanto é que isto nos vai dar? 407,9. Este será o nosso valor do passivo total. Então, prestemos atenção num dado
muito interessante nesta primeira fase. Aonde? Que dado é esse? Vamos observar só um pouco o nosso exercício e digam-me o que é que vocês conseguem constatar. Muito simples. Conseguimos constatar que o nosso ativo e o nosso passivo, na primeira aproximação, no nosso balanço, são diferentes. Conseguiram localizar isso? Aqui nós temos ativo total na primeira aproximação de 517,5, não é? Primeira aproximação. Estamos no ano de 2014. O nosso valor de ativo total é 517,5 e no nosso passivo total temos o quê? Temos 407,9. Há uma diferença. E o resultado desta diferença nós vamos chamar de quê? Vamos colocar aqui, vamos chamar de necessidade de financiamento externo. Necessidade de financiamento externo, como é que nós calculamos? Muito simples, é o total do ativo, na primeira aproximação, menos o total do passivo na primeira aproximação, não é? Na primeira aproximação. Assim sendo, o que nós conseguimos constatar? Qual é o total do ativo na nossa primeira aproximação? Podemos localizar aqui. Total do ativo na primeira aproximação temos 517,5, não é? 517,5 menos o total do passivo na primeira aproximação temos 407,9. Temos 407,9. Assim sendo, o que nós podemos dizer é o seguinte, é que 517,5 menos 407,9, o nosso resultado vai dar 109,6. 109,6 corresponde à necessidade de financiamento externo, não é? Que esta empresa irá precisar para cobrir aquele aumento das vendas, certo? Assim sendo, o que vai acontecer agora? Só para uma questão de destaque, nas rúbricas que nós formos a perceber que não tem relação com as vendas, vamos colocar um asterisco, certo? Só para diferenciar. Já começou dando um erro aqui. Então, para não estragar, o que nós vamos fazer? Vamos boldar as contas. Vamos boldar aqui. Vamos boldar aqui. Ao lado que esteja a boldar, estou a boldar as rúbricas que não têm relação com o aumento exponencial das vendas. Vamos boldar aqui também. E por fim, vamos boldar aqui. E também podemos boldar a necessidade de financiamento externo, né? Este é o fundo que a empresa precisará para poder cobrir aquele aumento das vendas, certo? Assim sendo, o que nós vamos fazer? Vamos continuar lendo o nosso exercício, certo? Ok, continuando, percebi agora que tem uma parte que consta
do nosso exercício, que por lapso, mesmo por distração, não vejo aqui no nosso Word, mas uma vez que tenho exercício aqui por perto, vou lendo e logo de seguida, quando for a partilhar o material, poderão ver o exercício completo e não irá gerar, vamos lá, mal entendidos, certo? Então, vamos a isso. De seguida, para além das informações adicionais, temos elementos relativos ao financiamento das necessidades de financiamento externo. No que diz respeito às hipóteses de financiamento, nós temos empréstimos com títulos a curto prazo, temos títulos hipotecários, que acabam sendo o mesmo que passivos de médio e longo prazo, que por sua vez haverá uma combinação dos dois, tanto do empréstimo assim como de títulos, e também haverá uma emissão de novas ações ordinárias, não é? E depois, no que diz respeito à estrutura e liquidez ótima, o exercício dá-nos o grau de dependência, não é? E vamos lá, no que diz respeito a grau de dependência, o nosso objetivo aqui passa, de certa forma, por nós calcularmos o nosso capital alheio permitido adicional, não é? Então, como é que nós vamos fazer isto? Muito simples. Vamos ao nosso quarto passo. No nosso quarto passo, nós pretendemos calcular o nosso capital alheio adicional. E para nós podermos calcular o nosso capital alheio permitido adicional, teremos que recorrer, de certa forma, ao grau de dependência. Mas percebem que o exercício é muito claro. O que o exercício diz? O exercício diz que grau de dependência, não é? É igual. E esta é a fórmula mesmo do grau de dependência. O grau de dependência ele é igual a capital é igual ao capital alheio dividido pelo ativo total. Dividido pelo ativo total. O exercício já acrescenta dizendo que este grau de dependência corresponde a 50%. Logo, se eu pretendo calcular o meu capital alheio permitido adicional, o que é que nós iremos fazer? Muito simples. Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, pode ser um bullet. Vamos colocar aqui o quê? Vamos calcular a determinação dos diferentes níveis de financiamento. Vamos calcular a determinação dos diferentes níveis de financiamento. E para nós podermos calcular a determinação dos diferentes níveis de financiamento, iremos começar por colocar aqui restrições, não é? Sobre o capital, sobre o capital alheio. Restrições sobre o capital alheio, não é? Então, como é que nós vamos calcular as restrições sobre o capital alheio? É muito simples. Nós vamos colocar aqui qual é o máximo de capital alheio permitido. O máximo de capital alheio permitido que esta empresa pode recorrer, não é, junto de terceiros é de 50%. Então, como é que nós calculamos este valor? Muito simples. Nós vamos colocar aqui do seguinte jeito. Veja, uma coisa muito interessante é qual é o nosso valor total do ativo na primeira aproximação.
O nosso valor do ativo total na primeira aproximação, conforme tivemos a oportunidade de ver aqui, é de 517,5, não é? Vamos colocar aqui 517,5. Vamos colocar aqui total do ativo. Total do ativo igual a 517,5, não é? Vezes o grau de dependência, certo? Vezes o grau de dependência, que por sua vez é de 50%. Vamos colocar aqui 50%. Com isso, o que nós percebemos? Percebemos que o capital alheio permitido, o máximo de capital alheio permitido será de 258,75, certo? Deste jeito aqui, nós já calculamos o valor do capital alheio permitido. Vamos colocar aqui 258, vou colocar mais para esse lado, 258,75. Este é o valor do capital alheio permitido, conforme o cálculo que nós fizemos aqui, certo? Capital, o máximo de capital alheio permitido é de 258,75. Porém, nós precisamos entender o seguinte, que esta empresa SEC, ela tem o quê? Ela tem débitos, não é? Ela tem débitos. Débitos o quê? Débitos após a primeira aproximação, não é? Então, vamos colocar aqui débitos, tem débitos totais, após a primeira aproximação. Quando nós falamos de débitos totais após a primeira aproximação, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que esta empresa aqui tem obrigações com terceiros, não é? E Awad, de que terceiros fazemos aqui menção? Vamos destacar. Podemos até boldar. Nos referimos primeiro. Essa empresa tem compromisso com passivos circulantes, não é? No valor de, vamos precisar de localizar o valor do passivo circulante na nossa primeira aproximação no exercício. Vamos lá, passivo circulante. Onde é que está? Está aqui, 107,5. É um dos débitos que a empresa tem. Então, vamos colocar aqui 107,5. Só que para além do valor de 107,5, esta empresa aqui tem o quê? Esta empresa tem um compromisso com títulos hipotecários, ou seja, tem um empréstimo de médio e longo prazo também por honrar, não é? Então, nós vamos colocar aqui títulos hipotecários. Títulos hipotecários. No valor de, vamos precisar de localizar. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos para o nosso exercício, procuramos títulos hipotecários, está aqui, 72. É uma das rúbricas que não aumentam exponencialmente com o aumento das vendas, certo? Então, temos aqui 72, certo? Certo. De seguida, o que nós vamos fazer? Vamos boldar aqui. Títulos hipotecários, 72. Se já alocamos os débitos totais após a primeira aproximação, o que nós podemos fazer aqui? Podemos calcular o quê? Podemos calcular o total dos débitos, né? Podemos calcular o total dos débitos. E quanto é que vai nos dar o total dos débitos
nós temos o quê? Temos 107,5 mais 72, não é? Então, o nosso total dos débitos irá dar 179,5. Deste jeito, o que nós conseguimos perceber? Conseguimos perceber que o capital alheio permitido ou adicional, não é? Que será atribuída à empresa SEC será de quanto? Será de 79,5. Será de 79,5. Este valor de 79,5 é o valor relativo ao financiamento que esta empresa SEC poderá obter onde? Junto de instituições bancárias, não é? Ou seja, esse é o capital alheio permitido que ela tem. Para além dos 79,5, a empresa SEC não pode pedir mais do que isso, porque essa é que é a sua disponibilidade máxima, certo? Se porventura, e assim irá suceder, temos que recorrer ao financiamento ou empréstimo, esse é o capital alheio adicional permitido à empresa SEC. Estamos juntos? De seguida, o que nós iremos fazer aqui é o seguinte. Primeiro ponto, antes de avançar, nós temos que entender que o nosso exercício ele foi claro, não é? E o que ele diz? Qual será a performance, não é? Qual será a performance dos instrumentos financeiros da companhia? Se falamos da performance dos instrumentos financeiros da companhia, nos referimos o quê? Nos referimos à forma com que esta empresa irá buscar financiamento. Como é que essas rúbricas irão comportar-se? E no caso, ao AD, fazemos menção efetivamente a que rúbricas? Calma, vamos no nosso passo a passo, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós agora iremos atentar para um outro ponto importante. E este ponto tem a ver com o quê? Tem a ver com a liquidez geral ocorrente. Este é um ponto que faz parte da estrutura e liquidez ótimas, né? Então, como é que nós vamos tratar a liquidez geral ocorrente? Nós precisamos saber que esse rácio é dado do seguinte jeito. Esse é o nosso quinto ponto. Nós já sabemos a priori que o rácio de liquidez geral, não é? Ele é dado da seguinte forma. Temos ativo corrente, vamos colocar aqui, o rácio de liquidez geral é ativo corrente ou circulante, é ativo corrente, certo? Dividido pelo passivo corrente, certo? E o nosso exercício já é claro com relação ao valor de liquidez geral. Eles já dizem que a liquidez geral ocorrente é igual a 2,5. É igual a 2,5. Assim sendo, qual é o nosso objetivo efetivamente aqui ao ar? Do mesmo jeito que nós calculamos o nosso valor do capital alheio permitido, aqui nós pretendemos calcular o quê? Pretendemos calcular o nosso passivo corrente adicional máximo, ou seja, pretendemos calcular o nosso passivo alheio permitido, que é esta rúbrica aqui abaixo, não é? Pretendemos calcular isto aqui, o valor do passivo corrente ou circulante. Então, como é que nós vamos fazer isto? É muito simples. Vejamos o seguinte, a fórmula já é clara, não é? Já dizem-nos que liquidez geral
é igual a ativo corrente sobre passivo corrente. E acrescentam que essa liquidez geral equivale a 2,5. Então, será 2,5 igual ao quê? Ativo corrente. E a questão que eu faço agora é a seguinte: quanto é que equivale o nosso ativo corrente? Essa é a questão. E nós, para localizarmos o nosso valor do ativo corrente, vamos precisar de recorrer ao quê? A nossa tabela aqui. Então, vejamos, onde é que está? Ativo corrente ou circulante equivale a 292,5. Então, vemos para aqui, não é? Vamos colocar 292,5 sobre o quê? Sobre passivo corrente. Que, de certa forma, é o que nós estamos em busca. De seguida, o que nós conseguimos perceber aqui, que já é uma questão de matemática básica, não é? O que nós podemos fazer é o seguinte. Veja que nós temos 2,5 igual a 292,5 dividido pelo passivo corrente, não é? Desta feita, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que o passivo corrente, não é? Podemos dizer que o nosso passivo corrente, ele será igual praticamente ao quê? Será igual a 292,5 dividido por 2,5. Wad, mas assim complicou um pouco. É muito simples. O que vai acontecer é que nós vamos pegar este aqui e veremos dividir deste lado de cá. Estamos a fazer uma aplicação direta do produto dos meios sobre o produto. Não sei se me faço perceber. Vamos fazer com mais calma ou com mais vagar. Vamos ficar assim. O passivo corrente vai ser multiplicado por 2,5, que por sua vez será igual ao que? A 292,5, certo? Assim sendo, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que o nosso passivo, corrente, ele é igual ao que? 2,5 está a multiplicar, né? Quando passa para outro membro, nós já sabemos, ele vai dividir. Logo, o que vai acontecer? Vamos ficar aqui com 292,5 dividido por 2,5, certo? De seguida, o que nós constatamos é que o nosso passivo corrente será igual, vamos lá, 292,5 dividido por 2,5. Quanto é que isto nos vai dar? Nos vai dar 117. Nos vai dar 117. Assim sendo, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que o nosso... Onde é que está para nós boldarmos? Podemos dizer que o nosso passivo circulante ou corrente, é o vosso critério, não é? Projetado, não é? Ele será igual ao quê? Ele será igual a 117, conforme calculado. E o que nós vamos fazer? Vamos pegar em 293 Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar em 117, que corresponde ao nosso passivo corrente ou circulante projetado, e vamos dividir por o quê? Vamos subtrair, assim que é, pelo nosso passivo corrente ou circulante após a primeira aproximação.
a primeira aproximação, que no caso, qual é o valor do nosso passivo corrente ou circulante após a primeira aproximação? Vamos localizar aqui no nosso Excel. Vamos lá, passivo corrente está aqui, 107,5. Então vamos para aqui, colocamos a subtrair por 107,5. Este aqui é o nosso valor do passivo corrente ou circulante após a primeira aproximação. Então, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos calcular aquilo que nós já pretendíamos calcular desde o princípio. De que nos referimos? Nos referimos ao passivo corrente ou adicional máximo. Vamos lá. Passivo corrente ou adicional, não é? Também podemos colocar permitido máximo, não é? Quanto é que vai dar o nosso passivo corrente adicional ou permitido máximo? É muito simples. Nós vamos subtrair o 117 por 107,5, vamos ficar com 9,5, certo? Deste jeito nós já temos o quê? Temos o nosso passivo corrente ou adicional permitido. Já temos o nosso passivo corrente ou adicional permitido máximo, não é? Quando eu digo adicional ou permitido, vamos lá, podemos usar um dos termos, é o nosso critério, certo? Já temos o nosso passivo corrente adicional máximo. De seguida, o que nós vamos fazer? De seguida, nós vamos aqui abaixo, não é? E vamos calcular o que é, Wad? Este é o nosso sexto ponto, não é? Agora, nós iremos calcular o valor de títulos hipotecários. Títulos hipotecários. Como é que isto vai ficar, Awad? Para nós podermos calcular o valor de títulos hipotecários, que no caso correspondem a empréstimos de médio ou longo prazo, será capital alheio adicional máximo menos passivo corrente adicional, não é? Assim sendo, o que nós percebemos? Qual foi o nosso capital alheio adicional máximo? Já havíamos calculado aqui, 79,5, menos qual foi o nosso passivo corrente permitido, o máximo. Sim, qual foi o nosso passivo? Qual foi o nosso passivo corrente adicional ou permitido máximo? Conforme podemos ver aqui, foi de 9,5, não é? Vamos colocar aqui 9,5. De seguida, nós vamos aqui abaixo e vamos dizer o seguinte, que títulos hipotecários, o valor de títulos hipotecários, não é? Será de 70. O que esta informação aqui, Awad, nos diz efetivamente? Recordamos-nos deste ponto aqui, onde o exercício diz qual será a performance dos dois instrumentos financeiros da companhia. Quando o exercício falava da performance de dois instrumentos financeiros da companhia, falava de, vamos lá, as duas modalidades que a empresa irá recorrer para ser autofinanciar, que no caso é letras a pagar e títulos hipotecários. Quando nós falamos de letras a pagar, nos referimos a um empréstimo de curto prazo,
E quando falamos de títulos hipotecários, nos referimos a empréstimos de longo prazo. Então, isso vai fazer com que o quê? Vai fazer com que a gente abra aqui, não é? Nesta coluna, uma segunda aproximação. Vamos lá, vamos ter aqui uma segunda aproximação no nosso mapa de demonstração de resultados e vamos ter também uma segunda aproximação no nosso balanço, não é? Vamos ter a segunda aproximação no nosso balanço. Aqui é segunda aproximação, não é? Certo. Vamos lá. Aqui também temos uma segunda aproximação. Como é que vamos ficar? Deixa só organizar aqui. Então, como é que isto vai ficar? Nós vamos pegar, não é? Vamos pegar no valor, não é? Vamos pegar neste capital alheio adicional permitido, nós conseguimos constatar que o quê? Conseguimos constatar que 9,5, não é? É o valor que será canalizado, não é? A fonte que é empréstimos de curto prazo, que no caso se encontram em letras a pagar. Nós viremos para aqui e vamos ter o quê? 10, que é este aqui, da primeira aproximação, mais 9,5. Vamos ficar aqui com 19,5. Ou seja, na nossa segunda aproximação, nós praticamente só mexemos, não é? Nas rúbricas que na nossa primeira aproximação nós já havíamos dito que não tem relação direta com as vendas, certo? Então, vejam só, nós tiramos do nosso capital alheio permitido o valor de 9,5. Então a questão que se levanta é para onde é que vão os nossos 70? Os nossos 70 irão para títulos hipotecários. Então aqui nós vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 72, não é assim? 72 mais 70. Vamos ficar aqui com 142, certo? Letras a pagar agora na segunda aproximação temos 19,5 e títulos a pagar. Agora nós temos na segunda aproximação 142. Até aqui estamos juntos? Tranquilos. Vamos em partes, não é? De seguida, o que vai acontecer é que nós vamos a um novo ponto, não é? Que tem a ver também com o quê? Tem a ver com o, vamos lá, capital social necessário, não é? Tem a ver com o capital social necessário. Quando eu falo do capital social necessário, deixa eu colocar aqui, capital social necessário, faço menção ao quê? Faço menção às ações ordinárias. Então, como é que nós vamos calcular o nosso capital social necessário? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar no valor do total das necessidades de financiamento externo, total das necessidades de financiamento externo, aonde na primeira aproximação, total das necessidades de financiamento externo, na nossa primeira aproximação, não é? Que no caso é de
Vamos lá consultar rapidamente a nossa tabela em Excel. É de 109,6. Então vamos para aqui, colocamos 109,6. Vamos subtrair este valor por quê? Vamos subtrair pelo capital alheio adicional, capital alheio adicional total permitido. Total permitido. Não é? Que no caso é de, vamos lá, capital alheio adicional ou total permitido, nós já havíamos calculado antes, é de 79,5, não é? Então vamos colocar aqui subtraindo 79,5, certo? Certo. Feito isso, nós vamos calcular o quê? Vamos calcular o valor de emissão de novas ações ordinárias. Emissão de novas ações ordinárias, também chamados de fundos próprios. Fundos próprios. Que por sua vez, quanto é que nos vai dar? Nós vamos pegar aqui em 109,6 e vamos subtrair por 79,5. Vamos ficar com 30. Vamos ficar com 30,1. Este aqui é o nosso valor de emissão de novas ações ordinárias ou dos nossos fundos próprios. Percebemos? De seguida, o que nós fazemos? Vamos pegar neste valor de fundos próprios, viremos aqui para nosso balanço, onde nós temos ações ordinárias, que também podemos chamar de capital social, e vamos colocar. Vamos lá só consultar qual foi o valor que nós obtivemos aqui, 30,1. Vamos ficar com 150 mais 30,1. Vamos ficar aqui com... Ok, percebi. Deixa eu só corrigir aqui. Vamos ficar com 150 mais 30,1. Isso nos vai dar 180,1. A UAD termina por aqui? Ainda não. O que nós precisamos agora? Precisamos voltar para nosso Word e irmos calcular o quê? O custo de capital, não é? Que podemos chamar aqui de nosso oitavo cálculo auxiliar. Vamos calcular o quê? O custo de capital. Vamos buscar aqui o custo de capital. Quando nós falamos de custo de capital, nos referimos ao que, Awad? Quando eu falo de custo de capital, me refiro ao juro, não é? Então já percebemos que tivemos duas fontes de financiamento. Que são médio e longo prazo, certo? Seguido, o que nós vamos fazer? Vamos calcular o valor de custos de capital. Vamos calcular o nosso valor de custos de capital, não é? Vamos colocar aqui em bold, que são custos financeiros de financiamento adicional, não é? Então vamos começar por o quê? Vamos começar por juros sobre o passivo corrente. Juro sobre o passivo corrente. O que o exercício diz-nos? O exercício diz sobre créditos de curto prazo, aplicar-se-á, uma taxa de 10%. Assim sendo, o que vai acontecer?
nós vamos ficar aqui com 10%, que é a taxa vezes. Qual foi o valor do adicional acrescido sobre letras a pagar? Poder aqui, não é? Podemos ver aqui. Foi 9,5. E para além de vermos ali, também podemos ver aqui. É só subirmos um pouco. 9,5. Certo? Vamos colocar aqui 9,5. Então vamos lá, 10% de 9,5, com quanto é que nós vamos ficar? Vamos ficar com 0,95. E vamos calcular também o que? Juros sobre capital alheio de médio e longo prazo. Não é? Vamos lá, juros sobre capital alheio de médio e longo prazo. A questão que levanta aqui é qual é o valor acrescido sobre os nossos títulos hipotecários, que de certa forma são os nossos financiamentos a médio e longo prazo. Podemos ver aqui, já havíamos calculado, 70, não é? Assim sendo, o que nós vamos fazer sobre este financiamento, aplicar-se-á, segundo o nosso exercício, no ponto que tem a ver com custos de capitais, aplicar-se-á uma taxa de 12%. Como é que isto vai ficar? Vai ser 12% vezes 70, não é? 12% vezes 70, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 8,4, não é? De seguida, podemos calcular o quê? Podemos calcular o nosso custo financeiro de financiamento adicional. Vamos lá. Vamos calcular o quê? O nosso custo financeiro de financiamento adicional. Certo? Então, como é que vai ficar este custo financeiro de financiamento adicional? É muito simples. Só temos que somar 0,95, que é este aqui, mais 8,4, que é este aqui. Certo? Então, conseguimos perceber que o quê? Que o nosso custo financeiro de financiamento adicional é igual a, vamos ter 0,95 mais 8,4, será igual a 9,35, certo? Então, o que vai acontecer com esse 9,35? Muito simples. Recordamos que no nosso mapa de demonstração de resultados, o que nós chegamos a dizer numa primeira fase, havíamos assumido que os custos financeiros de financiamento na primeira aproximação, não é? Eles não aumentaram porque não tinham uma relação direta com o aumento exponencial das vendas, certo? Assim sendo, na segunda aproximação que nós vamos fazer sobre o 8, iremos acrescer o quê? Iremos acrescer 9,35, certo? Assim sendo, o que vai acontecer? Viremos para aqui, vamos ter o seguinte, 8 mais 9,35. 8 mais 9,35, isto nos vai dar 17,35. Certo? Certo. É o valor que nós colocamos na segunda aproximação. Terminamos por aqui, Awad? Não. Não terminamos por aqui. Vamos calcular agora, não é? Aqui até podemos boldar para poder destacar. O que nós vamos calcular agora? Vamos calcular o valor do dividendo adicional necessário. Então, como é que isto vai ficar? Vamos colocar aqui. É o nosso oitavo passo.
Nosso oitavo cálculo auxiliar, não é? Pretendemos calcular o quê? O dividendo adicional necessário. Adicional necessário. Então, como é que nós calculamos o nosso valor de dividendo adicional necessário? É muito simples, não é? Nós primeiro precisamos de calcular as novas ações, não é? Precisamos de calcular as novas ações. Por quê? Porque o exercício diz assim: a SEC tem 10.000 ações de capital social emitidas e são atualmente vendidas por $25 a ação. E o último dividendo pago em 2013 foi de 0,8, equivalente a 8/10, não é? Por ação. Esta alíquota será mantida. Assim sendo, o que vai acontecer? Para nós podermos calcular o valor das novas ações, nós vamos dizer que as novas ações, não é? O valor da emissão, nova emissão, será igual, vamos lá, será igual ao quê? Será igual ao capital social necessário. A fórmula é esta, será igual ao capital social necessário, não é? Vamos dividir o capital social necessário pelo valor por ação. O valor por ação. Assim sendo, o que nós conseguimos perceber? Conseguimos perceber que qual foi o nosso valor do capital social necessário? Já havíamos calculado antes. Vamos lá buscar o valor do capital social necessário. Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que estás? Já havíamos calculado, sim. O valor do capital social necessário está aqui. 30,1. Não é? Temos aqui 30,1. Então vamos ficar com o quê? Com 30,1 dividido pelo valor por ação. Não é? Vamos dividir pelo valor por ação. O exercício é claro, diz que a SEC tem 10.000 ações de capital social emitidas e são atualmente vendidas por $25 por ação. Não é? Então, lá 30,1 dividido por $25, vamos ficar com o resultado de 1,204. 1,204 é o valor por cada ação. 1,204 é o valor por cada ação. Certo? Certo. Feito isso, o que nós vamos calcular de seguida? Vamos calcular o nosso dividendo adicional necessário. Já fica mais fácil. Vamos dizer que o nosso dividendo adicional necessário, não é? O nosso dividendo adicional necessário, uma vez que o último dividendo pago no ano de 2013 aos sócios equivalia a 0,80%, não é? Nós vamos ficar aqui com 0,8, não é? Vezes o quê? Vezes o preço de cada ação nova que será emitida, não é? Vezes cada uma das ações novas que serão emitidas. Assim que é. Vamos ficar com 1,204. 204. Então, o que nós podemos concluir? Podemos concluir que dividendo adicional necessário será igual, vamos lá, 1,204 vezes 0,8, quanto é que isto nos vai dar? Nos vai dar 0,9632, certo? Logo, veja só, logo
os dividendos em 2014 passarão para 8,9.632. A questão que pode se levantar aqui é: por que, Awad? Simples. Porque em 2013, conforme nós podemos ver aqui no nosso mapa de demonstração de resultados, o valor do dividendo era de 8, não é? Era de 8. E nós havíamos dito que numa primeira fase, dividendos não tinha relação direta com o quê? Com as nossas vendas. Por isso ele não aumentava, por isso sobre ele não foi acrescido a taxa, porque não tinha uma relação direta com as vendas. Assim sendo, na segunda aproximação, nós vamos acrescer o 0,9632, porque em 2003 o valor do dividendo era de 8. Então, nós vamos ficar aqui com 8,9 mil. Vamos lá. Temos 9.632. 9.632. Então, este aqui será o valor do dividendo. Certo? Certo. De seguida, o que nós vamos fazer, Awad? Uma vez que apenas estas rúbricas, quando olhamos para a nossa primeira aproximação, é que não tinha uma relação direta, não é? Não tinha uma relação direta com o aumento exponencial das vendas. Como é que nós vamos fazer de seguida? De seguida fica mais simples. Podemos começar pelo nosso mapa de demonstração de resultados, não é? Podemos começar pelo nosso mapa de demonstração de resultados, colocando aqui 750, aqui nós já tínhamos 600, aqui fica 150, aqui vai dar 78, aqui já temos 78, então aqui vai dar 72. Agora, uma coisa vai acontecer aqui, é que aqui o nosso resultado antes do imposto não será mais 64. Por quê? Porque já houve um aumento sobre os custos financeiros de financiamento. Logo será o quê? Será 72 menos 17,35. Quanto é que isso nos vai dar? Ok? Podemos fazer de um jeito manual. Estamos a dizer que temos 72 menos 17,35. Estamos a dizer que o nosso resultado antes do imposto ele dá 54,65. Certo? Certo. E sobre este valor, vamos fazer o quê? Vamos fazer incidir a taxa de imposto. Não é? Estamos a dizer o quê? 54,65 vezes o quê? Vezes 40%. Quanto é que isso nos vai dar? 21,83. Não é? Certo. De seguida, o que nós vamos dizer? Lucro líquido, né? Como é que nós calculamos o nosso lucro líquido? O nosso lucro líquido é nada mais, nada menos do que resultado antes do imposto, não é? Menos o nosso imposto. Percebemos? Assim sendo, o nosso lucro líquido na segunda aproximação será de 32,79. E o nosso lucro a reter, uma vez que sobre o valor do dividendo foi acrescido também, conforme podemos perceber aqui no nosso último cálculo do valor de dividendo adicional necessário, que vai acontecer é que vamos ter uma alteração também no nosso lucro a reter.
Vamos ficar neste caso com 32,79 menos 8,932. Assim sendo, o nosso valor de lucro a reter será 23,858. E assim fica a nossa segunda aproximação, não é? No nosso mapa de demonstração de resultados. Uma vez que nós já tínhamos uma nota aqui muito importante que dava conta de que se as vendas aumentarem em 2014, SEC não precisará de aumentar todo o seu ativo na mesma proporção. O que vai acontecer é que também na segunda aproximação o valor do ativo irá manter-se. Vamos ficar aqui com os mesmos valores que nós tivemos aonde? Na primeira aproximação. Que vamos ficar com 292,5, com 225, 517,5, certo? De seguida, o que vai acontecer com o valor de contas a pagar a fornecedores? Esta rúbrica, uma vez que na primeira fase nós havíamos assumido, e é correto assim assumir que tinha uma relação direta com o aumento exponencial das vendas, vamos manter 60. E aqui, no valor das antecipações passivas, vamos manter também 37,5. E o que nós sabemos? Nós já sabemos que o nosso passivo corrente, não é? Ele equivale ao quê? Equivale a contas a pagar. Para simplificar, é 60 mais 19,5 mais 37,5. 37,5. Logo, podemos ver que o nosso valor do passivo corrente agora é de 117. Então, vai ser 117. Aqui abaixo, no valor de lucros retidos, nós já sabemos como calcular, não é? Vamos aqui abaixo, vamos ao nosso nono cálculo auxiliar. Vamos calcular o quê? Vamos calcular o valor do lucro retido, aonde? Na segunda aproximação. O valor do lucro retido na segunda aproximação. Então, o valor do lucro retido na segunda aproximação, como é que ficará? Primeiro, nós temos que conhecer a fórmula do lucro retido, que é resultado a reter no ano base, não é? Resultado a reter no ano base, mais resultado a reter no ano seguinte. Logo, nosso valor do lucro retido na segunda aproximação será igual a... Qual é o nosso valor do resultado a reter no ano base? Qual é? Nós já sabemos, não é? É o valor de 40... Onde é que está? É o valor de 48. Este é o valor do ano base, que é o ano de 2013. Então, o que nós vamos fazer? Vamos para aqui, vamos colocar 48. Mais, e qual é o valor a reter no ano seguinte? É muito simples. Como é que nós localizamos? Vamos para o nosso mapa de demonstração de resultado e encontramos aqui na nossa segunda aproximação em lucro a reter. Temos 23,858, certo? Então vamos para aqui, vamos colocar mais 23,858, não é? De seguida, é o seguinte, que o nosso valor de lucro retido será 48 mais 23,858. Logo, o nosso lucro retido na segunda aproximação será 31,9
858. 71, desculpa, não 31, 71. Então aqui nós vamos ficar com lucro retido na segunda aproximação é 71,858, certo? O nosso valor do passivo total será 117 mais 142 mais 180,1 mais 71,858. Logo, o nosso valor do passivo total vai nos dar 510,958, certo? Cool. Já temos também a nossa segunda aproximação do balanço feita. Desta forma, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a necessidade de financiamento externo na segunda aproximação. Então, como é que isto vai ficar? Vamos para o nosso cálculo auxiliar. Agora vamos para o número 10. Necessidade de financiamento externo na segunda aproximação. Na segunda aproximação será igual ao quê? Será igual ao total do ativo, na segunda aproximação menos o total do passivo também na segunda aproximação. Esta é que será a fórmula por meio da qual iremos calcular necessidade de financiamento externo na segunda aproximação. Assim sendo, vamos lá, qual é o valor do total do ativo na segunda aproximação? Nós já temos este resultado, só temos que buscar. Tivemos 517,5, certo? Então vamos para aqui, vamos colocar 517,5 menos o valor do total do passivo na primeira aproximação. Tivemos 510,958. 510,958. Deste modo, podemos dizer que a nossa necessidade de financiamento externo, não é? Será de 6,542, certo? Então vamos para aqui e vamos colocar 6,542. Será o nosso valor da necessidade de financiamento externo na segunda aproximação. Então, estamos juntos até aqui? Espero que sim. Espero que tenham compreendido. Se não compreenderam um certo ponto, agradecer que colocassem a vossa dúvida na descrição do nosso exercício, que eu tomarei o cuidado de esclarecer, dizer que a nossa aula irá terminar por aqui. Então espero que tenham compreendido. Mas Awad, será que não há necessidade de irmos à terceira aproximação? Há necessidade, sim. Há necessidade. Porque o que acontece aqui é o seguinte, é que nós podemos ter três situações com relação à nossa necessidade de financiamento externo.
Quando o valor da nossa necessidade de financiamento externo é igual a zero, isso diz-nos algo. Diz-nos que a empresa não está a operar na sua capacidade máxima. E se o valor da nossa necessidade de financiamento externo for um resultado negativo, isso diz-nos que a empresa está, vamos lá, com valores acrescidos de terceiros dos quais não está a fazer seu devido uso. Aí é necessário que se adote a técnica do rateio, não é? Para poder se equilibrar. E quando a nossa necessidade de financiamento externo dá um número positivo, significa que a empresa precisa de X valores, não é? No caso, o valor positivo, para acomodar o atual volume de negócio. Até a segunda aproximação, nós percebemos que essa empresa precisa de 6,542 mil dólares, não é? Para acomodar aquele volume de negócio. Então, essa é a abordagem interpretativa que nós vamos fazendo com relação aos nossos exercícios, certo? Então, eu espero que a aula tenha sido boa, compreensível e clara. Havendo alguma dúvida, deixe na descrição do nosso vídeo e eu tomarei o cuidado de responder cada uma das vossas questões, certo? Então, grato pela atenção. Até uma próxima videoaula. Um grande abraço.